Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Oratório. Convido você a compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Estou aqui com meu amigo Bruno. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem com a gente nesse episódio, participando. E hoje nós temos uma convidada especial, a Michele, que vem falar um pouquinho para a gente da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Muito bem-vinda, Michele. Obrigada, boa noite. Muito bem. Vamos lá, então? A Michele que é casada, né, com o Felipe, né? Inclusive, a Michele foi minha catequista, ó. Pra quem não sabe, a Michele foi minha catequista. Não sei se ela vai contar, ela conta pra todo mundo essa história, se ela vai contar, quando era criança. E a Michele também, a gente faz muito parte da nossa família também, muito querida. Foi integrante da comunidade Pantocrator. O Bruno conhece, né, Bruno? Conheço. O Bruno conhece. E que mais hoje participa do grupo de oração, né? São João Paulo II, uma das maiores pregadoras de Foz do Iguaçu. Amém? E então a Michele vai falar pra gente um pouquinho da história de Santa Teresinha, mas até antes disso, Michele, se você pudesse fazer assim uma breve síntese, né, de quem que é Michele e por que essa proximidade com Santa Teresinha, né, da onde que veio essa ideia ou essa afinidade, né, com Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem que é Michele? Então, como o Matheus falou, Michele, mulher casada. E a minha história com Santa Teresinha, ela começou desde a minha adolescência, quando eu comecei a participar de grupos de jovens. Eu tive esse primeiro contato com Santa Teresinha, e quando eu participei da comunidade, a Santa Teresinha ela é uma das baluartes da comunidade. Então, a gente estuda um pouquinho mais a fundo a vida dela. Tem retiro, tem encontros sobre a vida dela, porque o que ela ensina é o que permeia ali a regra de vida da comunidade. Então, esse período que eu estive na comunidade, eu fui 6 anos como comunidade de vida. Então, nesse período foi onde eu tive mais intimidade com Santa Teresinha. Eu fiz uma novena, fiz muitas vezes, mas essa vez foi especial, assim, que eu pedi sobre o meu estado de vida nessa novena. E eu me lembro que eu entrei na igreja um dia, na igreja que tinha na casa da comunidade. Isso era com quantos anos? Eu tinha uns 24 anos, mais ou menos. E aí, quando eu cheguei na porta da igreja, uma pessoa chegou para mim, entregou uma rosa e falou que aquela rosa era de Santa Teresinha, que ela estava me entregando essa rosa. Era a novena das rosas que estava fazendo? Eu estava fazendo a novena das rosas. E aí, então, aquilo marcou, assim, para mim. Foi bem especial, assim. Foi uma coisa que marcou. Eu estava fazendo o discernimento na comunidade de vida nessa época do meu estado de vida. Então, ali para mim foi um sinal daquilo que Deus me chamava, a vida do matrimônio. Eu nem conhecia ainda o Felipe, fui conhecer bem depois. Mas ali foi onde começou essa minha história com Santa Teresinha. Que legal, Mi. E depois disso começou a estudar daí? Sim. Sobre a vida dela, ler os livros? Sim, sempre gostei muito da vida dela, comecei a ler, a estudar sobre a vida dela. É um retiro que eu fiz também, assim, que eu gostei muito, falava sobre a vida de Santa Teresinha. Até eu fui pregar num grupo de jovens e eu coloquei assim para eles o quanto que muitas vezes quando a gente estudava sobre a vida de Santa Teresinha, os homens da comunidade, os meninos, quando tinham que ler a história de uma alma, às vezes falavam: ai, mas parece tão de menininha Santa Teresinha. E quando a gente fazia esse retiro, a gente via que, na verdade, Santa Teresinha era uma mulher forte, não era só parecia que às vezes a impressão que a gente tem é que ela é toda bonitinha, delicada, né? Quando a gente olha de longe, assim. E aí, quando a gente fazia esse retiro, que a gente realmente falava: nossa, quem que é Santa Teresinha? Então, isso era muito interessante, assim, esse antes e depois, assim. Bem legal. E ela tem uma história, assim, muito densa, né? Porque ela vivia muito intensamente tudo aquilo que ela fazia, né? Sim. Então, ela todos Colocava os amor, atos né? dela. Colocava amor em cada...
todos os atos dela, ela colocava um amor naquilo, né? Que justamente elevasse a Cristo, elevasse a Deus, cada pequeno gesto que ela fazia, né? Então era muito intenso a vivência dela, mesmo nas pequenas coisas. Ela era muito determinada. Então, cada coisa que ela queria viver, quando ela descobriu que ela poderia viver com amor, essa determinação dela era muito marcada, assim. Quando ela era criança, ela chorava e chorava porque estava chorando. E aí, quando ela teve realmente assim, a experiência do Espírito Santo e ela teve a conversão dela ali, então ela levou eu escolho tudo. Uhum. Que até tem um fato de quando ela era criança, ela tá brincando com uma cestinha e junto com a Celina, a irmã dela, e a irmã mais velha fala para ela escolher um brinquedo ali na cestinha e ela fala, eu escolho tudo. Então essa determinação dela já começou ali desde criança e quando ela teve a conversão dela, então foi muito forte. Que nem você falou, de cada coisa que ela queria viver intensamente. Então ela era muito determinada a viver cada situação ali e encontrar Deus. Maravilha. E então, por onde começamos na história de Santa Teresinha, Mi? Então vamos começar lá pelos pais de Santa Teresinha. Eu também sou apaixonada assim por que são santos, né? Inclusive são santos. Luiz e Zélia. Santa Teresinha não foi santa. Os pais de Santa Teresinha não foram santos porque Santa Teresinha foi santa. Mas é o contrário disso. Santa Teresinha foi santa porque também os pais ensinavam isso a ela. Então, Luiz, ele queria entrar no mosteiro e ele já tinha uma idade mais avançada do que na época. Então, ele vai até um mosteiro e quando ele chega lá, os monges falam para ele, olha, já não está na época de você entrar. Não, mas eu quero. Aí os monges falam para ele, olha, então você precisa saber latim. Você sabe latim? Não sei. Então volta, aprende o latim, depois você vem e entra então no mosteiro. Então ele volta para casa determinado a aprender ali o latim para ele poder entrar no mosteiro. E nesse mesmo instante, Zélia também tenta entrar num convento que cuidava do hospital ali da cidade onde ela morava. E quando ela chega para entrar, as irmãs falam para ela que ela não pode entrar porque ela tinha uma saúde debilitada e que ela não conseguiria acompanhar ali a vida a missão ali, né? A missão, então ela acaba voltando também para casa. Uhum. Então eles se conhecem numa ponte, eles estão atravessando uma ponte. E aí Zélia sente no coração Nossa Senhora falar para ela que ali ele era a pessoa certa para ela. As famílias ajudam os dois a se conhecerem, a se encontrarem depois. E depois desse encontro da ponte, 3 meses eles casam. E eles querem viver o matrimônio deles na santidade, porque os dois desejavam viver no mosteiro. Uhum. Então eles passam 9 meses vivendo como monges em casa. Até um sacerdote que ele acompanhava, não, vocês casaram Sim. e vocês precisam ter filhos. Uhum. E estava no plano de Deus, né? Santa Teresinha e as outras 4 irmãs que foram todas freiras, né? Então começa ali a história de Santa Teresinha na vida dos dois. Eles tiveram 9 filhos, né, Nemi? 5 acabaram morrendo, né? 9 filhos. Eles tiveram 9 filhos. 4 morreram, eram 2 meninos e 2 meninas. Uhum. E então ficaram 5 mulheres. Das 5, Santa Teresinha era a mais nova, a caçula. E as 5... Foram pro convento. Isso, 4 carmelitas e uma das visitandinas. Que é a Leônia, ela vai pro Carmelo, mas depois ela sai. E aí ela entra, então, nas visitandinas. Era a filha que tinha uma personalidade mais forte. Até no livro de Zélia, as cartas que ela escreve para o esposo, ela conta uma situação que ela ensinava, que nem eu estava falando, a vida delas dentro de casa, eles já eram ensinados a buscar a santidade. Então, Leônia, ela tinha essa personalidade forte
E um dia ela fala assim, ela explica da santidade, que ela precisava controlar o nervosismo dela. E ela fala para Leônia colocar uma amêndoa na gaveta cada vez que ela conseguisse enfrentar esse temperamento dela. E aí, quando chega no final do dia, ela não tem nenhuma amêndoa na gaveta. Uhum. E Zélia chama ela e fala, mas é assim que você quer ser santa? E ela chora muito. E aí, a partir daquele dia, então, no final do dia, sempre tinham algumas amêndoas dentro da gaveta. Então, eles já ensinavam isso para as filhas, né? Esse caminho de santidade, de realmente viver o catolicismo, viver a fé, buscar Deus. E isso nas pequenas coisas, né? Porque Sim. assim, se você cada vez que você se irritar e você conseguir vencer isso, você vai guardar uma amêndoa. Então, são nesses pequenos gestos, né? Que muitas vezes a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Quantas vezes eu deixo de pensar mal de alguém, ou eu deixo de falar uma palavra de injúria contra alguém e eu guardo isso para mim e eu acabo trabalhando aquilo internamente, né? E cada um tem as suas dificuldades com as suas coisas. E esse ensinamento é interessante para nós pensar assim, né? Às vezes a gente acha que olhar para a vida de um grande santo, você vê as coisas extraordinárias que ele fez, mas antes disso ele fez muitas das coisas ordinárias que são importantes para o dia a dia, né? Que é a construção efetivamente da santidade, né? Aquele passo que você vai dando até você conseguir chegar no extraordinário. Mas o ordinário ele já está tudo pronto, tudo em dia. Sim. Santa Teresinha não viveu num lar perfeito, mas tinha as buscas do dia a dia, as tristezas, o que a gente, que nem você falou, do ordinário, né? Aquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então, Santa Teresinha, ela é a caçula. Então, as irmãs, foram 8 filhos, e aí Santa Teresinha vem por último. E os pais de Santa Teresinha, nessa época eles viviam em Alençol. A mãe de Santa Teresinha, ela já tinha muito problema de saúde, então ela estava enfrentando ali um câncer. E é por isso que ela não consegue também amamentar Santa Teresinha. Então, logo que Santa Teresinha nasce, ela já vai para uma ama de leite. E ela fica nessa ama de leite até 1 ano e pouco. Até num dos livros fala que a mãe de Santa Teresinha já estava até desenganada dela ali naquele começo, porque ela não estava conseguindo amamentar. Então, quando ela sai correndo e ela entrega para a ama de leite, Santa Teresinha meio que desfalece, assim. Então, ela até, nesse momento, ela faz uma oração e ela entrega a vida de Santa Teresinha para Deus. E Santa Teresinha consegue mamar, e então ela fica nessa casa dessa ama de leite. Então, a vida de Santa Teresinha já começa cheio de percalços, né? Então, não foi uma vida tranquila, perdeu a mãe sossegada. muito nova, né? Com 4 anos de idade, Santa Teresinha, então, perde a mãe. E ela lembra de muitas coisas. Apesar de ser tão novinha, ela lembra de muitas... Ela tem muitas memórias. Até no livro História de uma Alma, ela conta muitas memórias que ela tem junto com a mãe, junto com a família toda reunida lá em Alençol. Então, nessa casa onde eles moravam, eles tinham uma condição financeira boa. Zélia tinha os bordados de Alençol que ela fazia. E o Luiz, no começo, ele era relojoeiro. Relojoeiro. Isso, relojoeiro. E aí, depois, quando ele vê que o negócio da Zélia começa a engrenar ali, ele, então, decide investir junto com ela. E ele pega as encomendas, ele vende, ele administra o negócio da família. Então, ela contrata várias outras pessoas para trabalhar ali junto com ela, que bordam, e ela faz o trabalho mais delicado ali. Então, ela pega os trabalhos das mulheres, ela conserta aquilo que não está tão bom, ela emenda. Então, ela faz esse trabalho bem delicado. E ela também já trabalha ali a santidade, né, do ordinário, de ter essa paciência, de deixar tudo muito perfeito. Até esse trabalho dela é muito conhecido lá na região, assim, esses bordados, né? Ficou muito conhecido. Então, eles tinham uma vida financeira ali bem tranquila, assim. Então, essa época eles moram ali, toda a família reunida. Então, tem muitas lembranças, assim, da família reunida ali em Alençol antes da mãe falecer. Depois que a mãe falece,
tem uma irmã, né? Mais velha que acaba ficando como fosse a mãe de Santa Teresinha, né? Cuidando dela, né? Sim, Santa Teresinha assume a Paulina como mãe. E aí ela até tem uma situação antes, né, da mãe morrer, que eles estão num café da tarde, assim, como se fosse um piquenique. E aí Santa Teresinha fala que queria que a mãe morresse. Que E aí, queria? que queria que a mãe morresse. Mas era nesse sentido realmente assim de que como eles ensinavam para eles a beleza do céu, do amado. Então muitos falam, né, que os pais de Santa Teresinha são mais dignos do céu do que da terra. Então Santa Teresinha já reconheceu ali mesmo pequena esse sentido do que é realmente o céu. Interessante, né? A cabeça da criança, né? Como é que funciona, A né? gente se assustaria, né? Sim. Com uma Pois fala é. dessa. Sim, mas eu lembro uma vez o meu menino mais velho, ele falou sobre morte também com uma certa naturalidade, né? Justamente visando o céu, olhando assim, olha, quando a gente morre, a gente vai pro céu, a gente vai estar próximo de Deus, vai estar com as pessoas que a gente ama. Precisa ter medo. E ele falou com uma certa naturalidade, assim, que talvez seja talvez seja isso que Cristo fala, né? Quando a gente que fala que a gente precisa ser igual criança, né? Que de fato você confiar, acreditar, não com aquele tom de bobice, assim, daquela inocência, mas olhar justamente para aquilo que é importante, né? Para aquilo que Deus de fato nos traz, né? E o pai ficou orgulhoso. Fica, né? Com certeza. Mas a gente sempre fica pensando, né? O que se passa, né, na cabeça da criança? Porque até que ponto ele entende, que ponto ele não entende, até que ponto acho que às vezes ele entende mais do que nós, né? Porque ele tira os medos da frente e de fato ele só está olhando aquilo Eles surpreendem. que é importante. Mas, então, Santa Teresinha, aí depois, né, falece, a mãe de Santa Teresinha, né? Ela assume a irmã como segunda mãe. E depois a irmã morre também, né? Depois, né? Mas... Não. Não? A irmã entra pro Carmelo. Uhum. Então, Santa Teresinha perde a segunda mãe, porque é verdade, perde. ela escuta a conversa da irmã com o pai, que a irmã, então, resolve entrar pro Carmelo. E, então, ela sofre muito com essa segunda perda da mãe, porque o Carmelo você não tem contato com a família, ele é clausurado. Clausura. Clausura. Então, a pessoa não sai mais do Carmelo depois que entra. Você pode fazer algumas visitas e olhar pela grade, né? Mas, então, Santa Teresinha, ela sente essa perca. Depois que a mãe morre, Santa Teresinha, ela começa a ter algumas doenças, então, que vai se agravando ali quando a irmã também vai para o Carmelo e ela sente essa perca. Então, ela tem algumas doenças. Isso por volta de quantos anos ela tinha? Assim? Então, a mãe morre dos 4, depois disso já começa. E aí vai até os 10, que é os 10 anos que foi a cura, né, dessas doenças, que muitos médicos não sabiam explicar o que ela tinha. Então, muitas vezes ela tinha febre, ela tinha delírios. E a família, então, resolve fazer uma novena. As irmãs, junto com o pai, começam a fazer uma novena de missas. Então, eles pedem para Nossa Senhora da Vitória. E aí, Santa Teresinha, ela está num desses momentos de delírio na cama dela, e do lado dela tem uma imagem que era uma imagem da família de Nossa Senhora, que ela ficava numa outra casa da família. Eles tinham um espaço que era um jardim, como se fosse hoje assim uma edícula com piscina, assim, né? Só que lá esse jardim deles, assim, que eles iam para passar o domingo, para visitar a família, e essa imagem ficava nesse jardim. E uma das irmãs falam pro pai: olha, pai, essa imagem está se deteriorando, está estragando aqui no tempo, vamos colocar ela para dentro de casa. E eles colocam para dentro de casa, e essa experiência que Santa Teresinha tem com essa imagem. Então, ela olha para a imagem e essa imagem sorri para ela de Nossa Senhora. Então, por isso ela é conhecida como Nossa Senhora do Sorriso, essa imagem. Então,
Santa Teresinha ela é curada através do sorriso de Nossa Senhora. Essa é a experiência que Santa Teresinha tem. E ali, então, ela é curada dessa doença, que ela estava tendo, que os médicos não sabiam explicar. Legal, Mi. E depois, quando ela tem 12 anos, mais ou menos, ela tem uma história muito legal, né? Que ela tinha visto um homem que estava sendo entregue à morte, né? Sim. Quer contar melhor aí? Antes Tem dessa antes, história, eu gosto antes dessa história, então Santa Teresinha, ela tem essa primeira experiência com Nossa Senhora, que cura ela, e aí, então, depois tem um fato que é bem importante na história dela, que é um Natal. Santa Teresinha, como eu falei, ela era bem mais manhosinha, assim, então ela era caçula, ela era cuidada muito pelas irmãs, o pai chamava de minha rainha, ela chamava o pai de meu rei. Então ela era muito cuidada, assim, que nem eu falei, ela chorava, depois chorava porque estava chorando. E aí nesse Natal ela vai para a missa de Natal com a família, e quando ela volta, eles já não estão mais em Alençol. Eles mudam para... Logo depois que a mãe morre, eles vão para Lisieux. E aí, então, Lisieux, nessa casa onde eles moravam, ela tinha uma escadaria. E na frente, quando abria a porta, tinha a lareira. E aí, quando ela volta da missa, que ela entra em casa, o pai dela está na frente da lareira com a irmã. E ela está subindo as escadas junto com a Celina, que era a outra irmã mais nova. E ela escuta o pai falando assim, ainda bem que é o último ano do presente ali, aquela coisa de Natal e tudo mais. E ele quis dizer no sentido de que ela já não era mais criança, né? Então, ela sobe, assim, com vontade de chorar. E aí, quando ela chega lá em cima, ela decide, então, que ela ia mudar, que ela toma uma decisão. Então, esse é um outro marco, assim, na vida dela, que é da conversão dela. Então, ela decide que ali ela subiu uma menininha a escada e ela desceu, realmente decidida a crescer, ser uma mulher, né, determinada, apesar da idade. Então, ela desce ali por volta dos 12, 13 anos. E ela desce, então, decidida a viver de uma forma diferente. Até o pai entrega os presentes e ela... não chora, nem acolhe ali os presentes que o pai tem com alegria, como se ela não tivesse escutado aquilo que o pai tinha falado. E a partir dali, então, é quando ela começa realmente a fazer essa experiência de sair de si, que é o fato que você falou. Então, Santa Teresinha, ela olha uma reportagem no jornal da época, e ela vê que tinha um homem que tinha assassinado algumas mulheres, e ela decide então que ela quer rezar pela alma dele. Ela não quer que ele seja condenado ao inferno. Então ela começa a interceder pela vida dele. Franzine, o nome dele. E aí ela começa a interceder por ele, e ela começa a rezar muito. Se for na casa de Santa Teresinha, lá em Lisieux, você consegue ver a cruz onde ela se ajoelhava, e ela rezava, e ela pedia muito pela intercessão da vida dele diante dessa cruz. E ela vai acompanhando, pede para a irmã dela pedir missa por ele, e ela faz isso escondido do pai, porque o pai não deixava ela ver o jornal. Então, ela vai rezando por ele. E aí, quando ele é condenado à morte, e o padre vai para ele se confessar e tudo mais, e ele recusa. E aí, Santa Teresinha poderia desanimar nessa hora, né? E aí vai a determinação dela, porque ela foi acompanhando a história pelo jornal. Mas não, ela decidiu rezar porque ela sabia que Deus iria escutar a oração dela, e a alma dele não se perderia. Então, na hora de executar a morte dele, ele viu que tinha um padre ali perto, e ele pediu então para beijar o crucifixo do padre.
E isso foi, né, anunciado nos jornais, tudo. Então, Santa Teresinha teve a certeza naquele momento. Foi o sinal que ela pediu para Deus de que ele Não seria condenado, não né? seria condenado, que a alma dele seria salva. Uhum. Então, Santa Teresinha entende ali que foi o primeiro filho espiritual dela, Uhum. que ela intercedeu e ela pediu. Isso era com quantos anos? Tinha uns 12, Antes né? dos 14, porque com 14 foi quando ela decide ir pro Carmelo. Então, ali começa esse desejo dela de rezar pelas almas, esse desejo da missão, né, que ela sentia ali no coração. E aí, com 14, ela foi pro Carmelo. Com 14 anos é quando ela decide, Tentou, né? Ir pro Carmelo, ela né? decide, então, e até ela conversa com o pai dela. Tem também um momento muito bonito da história dela, que lá na casa de Lisieux tem uma estátua desse momento, do pai conversando com Santa Teresinha. E, então, ela vai e fala pro pai que ela sente no coração dela que ela quer entrar no Carmelo. E o pai, sem saber muito o que responder, e entendendo que Deus estava chamando mais uma filha dele. Então, nessa época, a Celina ainda não tinha entrado. As outras irmãs já estavam no Carmelo. Então, estava em casa Santa Teresinha e Celina. E aí, Santa Teresinha, então, fala para ele, e ele vai e arranca uma florzinha do jardim com raiz, e ele entrega essa florzinha para ela, sem dizer nada. E Santa Teresinha, ela pega essa florzinha e ela entende, então, que o chamado dela é essa florzinha ser replantada no Monte Carmelo, como ela chamava Carmelo. Então, ela entende ali que realmente Deus estava confirmando esse chamado dela de ir pro Carmelo. E aí começa a luta dela por querer poder entrar, né? Ela poder entrar, porque só poderia entrar a partir dos 18 anos. Então, ela tinha ainda 14 anos quando ela sentiu esse chamado, né? E daí teria que esperar 4 anos ainda para poder entrar. Mas ela foi ousada, né, Mi? Conta um pouquinho da ousadia dela para conseguir entrar. Muito ousada. Ela vai com o pai até o bispo e pede para entrar no Carmelo. E o bispo até tenta falar, mas como que você vai deixar seu pai assim? E o bispo não sabia que o pai estava de acordo com aquela situação. E aí o pai então defende a vocação dela, e o bispo fala que então ela precisa esperar, que não está ainda no tempo de ela entrar. Mas ela não se conforma, porque ela era determinada. O bispo já foi ousado, mas espera aí, tem mais ousadia, né, Mi? Tem mais. Então, ela vai... ela faz uma viagem com o pai dela, e eles vão até o Papa. Tem uma conferência junto com vários padres, e esse bispo, inclusive, que não tinha deixado ela entrar, estava junto, ele era responsável por essa viagem. E aí, Santa Teresinha, ela ia se ajoelhar na frente do Papa e ela tinha que levantar. Essa era a orientação ali que foi passado para eles que estavam ali na viagem. Eles iriam receber a bênção do bispo e iriam levantar. E quando Santa Teresinha se ajoelha diante dele, ela fala que ela quer entrar pro Carmelo. Ela foi muito ousada. E aí o bispo fala assim, o Papa pergunta, né? E aí o bispo, não, ela é uma jovem que quer entrar no Carmelo, mas a gente já está vendo isso. E aí o Papa então fala para ela, não, se for vontade de Deus, vai ser, assim, bate no ombro dela. E ela até pede pro Papa, não, mas pelo seu jubileu, se você pedir, eu vou conseguir. Mas aí tiram ela de lá, levantam ela e levam ela embora. E aí, então, esse bispo, quando chega em casa, ele volta embora, ele acaba voltando atrás da decisão. E aí ele vai até o Carmelo, conversa com os superiores, até os superiores do Carmelo não aceitam, assim, de início, pedem para ela esperar, passar a quaresma, então pedem mais alguns meses para ela entrar no Carmelo. Então, ela entra com 15 anos. Ousada, hein, Bruno? O que você acha? Já é bem cedo.
E aí ela começa, então, a caminhada dela no Carmelo, né? Até começa todo o processo, né? E tem um ponto interessante, onde que começa a história de Santa Teresinha, né? Com o menino Jesus, né? Qual que é essa afinidade dela? Da onde que vem isso, né? É a experiência que ela teve no Natal. Por isso ela escolhe Santa Teresinha do Menino Jesus, porque ela entende que lá naquela experiência do Natal, até quando ela sobe as escadas, eu não mencionei isso, mas quando ela sobe as escadas e ela decide que ela vai descer as escadas e abrir os presentes, ela pede para o Menino Jesus. E ela sente que é o Menino Jesus que dá essa força para ela. Então, tem vários momentos da vida dela que ela pede essa ajuda para o Menino Jesus. Então, a oração dela sempre era voltada para o Menino Jesus. E ela tem muita certeza no coração dela de que é o Menino Jesus que atende. Então, aí vem Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face também, né? Sagrada Face. A Sagrada Face, a experiência que ela tem é um pouco mais para frente, quando o pai dela começa a ficar doente. E aí ela entra numa capela e tem a Sagrada Face nessa capela e ela pede intercessão ali da Sagrada Face pelo pai. Então foi por isso que daí ela adotou essa parte do nome de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Maravilha. Tá, Mi, como foi a vida de Santa Teresinha no convento, né? Entrou com 15 anos, como que as irmãs receberam ela assim? Uma menininha de 15 anos entrando no convento, como assim? Exatamente. Como que foi a vida dela? Ela era muito mimada pela família, né? Cuidada, a caçula, que as irmãs cuidavam. Então, os primeiros anos dela no Carmelo foram muito difíceis para ela. Porque ela fala que ela colheu mais espinhos do que rosas, os 5 primeiros anos que ela passou no Carmelo. Então, as irmãs não tinham ela, não exatamente como... pegar ela pra brincar ou pra... Mas, assim, Santa Teresinha, ela era passado meio despercebida. Então, toda a história dela dentro do Carmelo foi assim. As irmãs se reuniram, porque como as irmãs estavam no mesmo Carmelo, um dia elas estavam conversando dentro do Carmelo e Santa Teresinha começou a falar da sua infância e que ela lembrava de coisas muito pequenas. Então, a irmã pede para ela escrever a história da infância dela. Então, começa a ser escrita a história de uma alma ali. Então, é o manuscrito A, ele é esse começo da história, mas porque as irmãs conheciam ela, as irmãs de sangue, né? Conheciam ela. As outras irmãs não sabiam, porque Santa Teresinha sempre, ela viveu muito no cotidiano. Ela viveu muito a santidade ali, a entrega. Então, ela não era vista como grandes coisas. Aquela irmã faz grandes coisas. Pelo contrário, Santa Teresinha, ela era passada tão despercebida que até quando ela fica doente, então eles pedem para ela escrever algo sobre a vida dela, porque era comum no Carmelo, quando alguém morria, eles publicarem alguma coisa sobre os feitos daquela pessoa. E até Santa Teresinha escuta de uma irmã passando no corredor e fala assim: mas o que será que vão escrever da vida de Santa Teresinha? Quem é essa Teresinha, né? O que vão escrever dela? O que será que tem para falar dela? Então, Santa Teresinha, a história dela começa lá no manuscrito A, que a irmã pede para escrever. Então, ela começa a escrever a história de uma alma ali. E, então, ela escreve a primeira parte, a história da infância. A segunda parte, ela conta a experiência dela da missão, que é essa experiência de quando ela entendeu que ela queria viver o amor, que cada decisão dela dentro do Carmelo seria por amor. Então, ela queria viver todas as vocações. Então, ela poderia viver todas as vocações vivendo o amor. O amor em cada coisa. O amor em catar um alfinete do chão. O amor em amar aquela irmã que era chata dentro do Carmelo. Em fazer aquilo que era do ordinário, que era a regra de vida do Carmelo, mas fazer com amor, com dedicação.
Então, o segundo manuscrito, o B, é quando ela escreve, então, essa missão dela. Ela vai e ela conta. E o C, que é o terceiro, que é, então, a madre, que era responsável dessa época, que ela já estava muito doente, pede para ela contar um pouquinho sobre a vivência dela no Carmelo. E aí é que ela escreve, que a gente daí conhece esse lado de Santa Teresinha, que ela conta nesse manuscrito C. Então, Santa Teresinha, ela vivia esse escondido, mas essa experiência do amor que ela tinha, que ela sabia que quando uma criança se machuca ou cai, o pai se abaixa e pega no colo, e leva, então, no colo. Então, ela falava que ela queria que o elevador dela para ir para o céu fossem os braços do pai. Então, ela precisava ser pequena para isso. Que bonito. Interessante que Santa Teresinha, né? Olha só que interessante, né? Ela viveu, tipo, dos 15 até os 24 anos, né? Morreu cedo, né? 24 anos, né? 24. Viveu, né? Fechada no Carmelo. E foi considerada padroeira das missões. Como isso, Mi? Como você me explica isso? Sim. É exatamente por esse desejo dela viver, então, todas as vocações, e ela descobriu que vivendo o amor, ela seria tudo. Essa é a frase que ela fala, né? Se eu viver o amor, então eu posso ser tudo. E aí, realmente é viver isso, é viver o amor. E você viver o amor é você amar aquilo que não é amável. É muito fácil você amar alguém que é legal, que é simpático, que é agradável, que te traz um benefício, que te traz alguma coisa boa. Mas é difícil você amar aquilo que não é amável. E ela entendeu que o amor era realmente fazer essa experiência daquilo, de amar aquilo que não é amável. Que é você amar, por exemplo, uma pessoa que é ranzinza, uma pessoa que é chata, que reclama, que nunca está nada bom. Então, é muito mais difícil você ir amar uma pessoa assim do que você amar algo que é agradável. E aí ela entendeu, então, que esse amor é você amar aquilo primeiro que não é agradável. É você fazer sacrifícios, né, pequenos sacrifícios pelo amor que era Jesus, o amor da vida dela, o amado. Então, ela fazia de todas as oportunidades uma experiência de amar a Deus, de oferecer rosas pelo amado dela. Então, o simples fato de não encostar as costas num banco era uma forma de um sacrifício que ela ofertava por amor a Deus. Então, ela oferecia pelas almas e ela rezava pela vida dos sacerdotes, que esse é o chamado do Carmelo. Eles rezam muito pelos sacerdotes, né? Então, ela rezava muito pelos sacerdotes. E tem alguma história que remete assim a essa questão das rosas, né? Por que das rosas no dia de Santa Teresinha? Ou Ela sempre oferecia esses sacrifícios como rosas. entendi. E aí, quando ela vive essa experiência de quando ela percebe que ela está morrendo por causa da tuberculose, ela tem uma tuberculose, e aí ela acorda de manhã com a cama cheia de sangue, então ela percebe ali que ela está muito doente, e ela oferece isso como sacrifício, e ela entende que ali, ela fala que ali é onde o amado dela, Jesus, ela sente que está vindo buscar ela, então ela vai ter esse encontro com esse amado. Então, esses sacrifícios que ela viveu até nesse período da doença dela, ela não reclamava. Ela nunca reclamou de nada. Então, ela vivia sempre assim, com um sorriso no rosto. Então, ela sempre oferecia essas rosas para Deus. Sacrifícios como se fossem rosas. E aí, então, ela fala que ela quer passar o céu fazendo bem na terra, que seria a chuva de rosas. E tem alguma prática ou algum ponto assim na vida de Santa Teresinha, né? Talvez tenham vários, né? Mas alguma coisa na vida de Santa Teresinha que hoje é o que mais te chama a atenção, que mais te faz lembrar de Santa Teresinha? Ou alguma prática espiritual que você adotou na tua vida por conta da vida de Santa Teresinha?
Então, é difícil escolher uma. Porque para mim são várias, assim, né? Essa questão do sacrifício nas pequenas coisas, para mim, é muito importante. Na época da pandemia, como eu trabalho em escola, então não tinha aula, eu fiquei em casa. Todo mundo teve que ficar um período em casa, mas a gente começou um pouco antes. E aí, ali, nesse período que foi muito difícil para todo mundo, e para mim foi uma experiência muito forte com Santa Terezinha. Eu fiz uma rotina. Então, eu acordava, eu tomava café, fazia artesanato, para eu não ficar parada sem fazer nada. Então, eu fazia artesanato. Fazia o churros nessa época, não era? Hã? Não era o churros que você fazia nessa época? Foi um pouco depois. Ah, foi depois. Os churros. E daí eu fazia artesanato, depois eu limpava a casa. Então eu tinha uma rotina e eu pedi muito para Santa Terezinha, para eu viver cada momento desse meu dia dentro de casa ali, de viver essas pequenas coisas com amor, de entender o que era esse momento, o que estava vivendo ali. E para mim foi uma experiência muito forte, assim, de encontro com Deus novamente, através dessa intercessão de Santa Terezinha. Porque antes disso eu estava vivendo uma vida muito agitada. Então eu tinha casado e aí a gente passou por uma crise financeira e aí a gente descobriu que a gente não poderia ter filhos. Então, assim, foi uma coisa atrás da outra, assim. Então, a gente estava vivendo uma coisa muito turbulenta. E começou a pandemia. Então, tipo, foi tudo, assim. E aí, ali naquele momento, assim, que foi aonde eu parei. Falei assim, não, eu preciso voltar o meu coração para Deus de novo. Eu preciso me encontrar com Ele. E eu falei, vem, Santa Terezinha. Vem aqui comigo para você me ajudar, me ensinar de novo a amar a Deus nas pequenas coisas ali. Então, para mim, assim, foi um momento assim de experiência assim com Santa Terezinha muito forte ali na pandemia. Que bonito, Mi. E interessante que acho que aquela irmã se arrependeu, né? Falou, o que eu vou falar? O que vão falar de Santa Terezinha, né? Inclusive, se tornou doutora da igreja, né? Sim. Incrível, né? Com 24 anos, se tornou doutora da igreja. Inclusive, aquele livro que o Bruno comentou semana passada, lá que ele veio, sobre os 5 santos que abalavam o mundo. Santa Terezinha tá uma delas, com 24 anos, né? Santa Terezinha, ela vivia essa confiança muito grande no amor de Deus. Que nem eu falei, né? Ela queria que os braços de Deus fossem o elevador que levasse ela até o céu. E ela tinha uma confiança muito forte nesse amor, que ela tinha uma confiança, assim, uma certeza que Deus amava ela e que Ele atendia aquilo que ela pedia de uma forma muito diferente da época, porque a época a igreja era, para uma pessoa ser santa, tinha que fazer muito sacrifício, tinha que rezar muitos rosários, tinha que fazer muita coisa, até quando depois que começam a conhecer a história de Santa Terezinha, um padre chega para a irmã, para a madre do Carmelo e fala, vocês precisam beatificar a Santa Terezinha, né? E aí ela fala, mas se for beatificar ela, então vai ter que beatificar todas as irmãs do Carmelo. Porque precisava de muita coisa para você ser considerado santo. E era visto Deus como aquele o carrasco ali que estava em cima. Então Santa Terezinha, ela foi totalmente contra aquilo que era vivido da época. Por isso que essa espiritualidade dela, essa mentalidade dela é um ensinamento para a gente como doutora. Porque não era pela quantidade, mas ela pela intensidade, por aquilo que ela vivia, né? Sim. Que é isso que nós somos chamados, né? A viver a santidade dentro da nossa circunstância. Então, não é porque uma pessoa, às vezes, ela tem mais tempo de fazer orações ou mais tempo de fazer atos de misericórdia que necessariamente ela é mais santa, né? Mas se ela não coloca o amor e não coloca uma intensidade naquilo, de nada vale aquele ato dela, né? Às vezes aquela pessoa que está ali na vida ordinária, né? Entre a organização da casa e levar um filho para a escola, mas ela está com o pensamento dela voltado em Deus, com as intenções e com as ações delas voltadas a Deus, né? Ela santifica muito mais seus atos e do que a pessoa que às vezes está enclausurada rezando, né? Não que isso não tenha seu mérito, mas é a intenção daquilo que você coloca que realmente faz a diferença.
Sim. E ela foi contra aquilo que da época, né? Então, ela realmente entendeu que as minhas atitudes, se feitas com amor, salvam almas. Uhum. Então, por isso ela é considerada a santa do nosso tempo, porque ela mostrou que não precisa de grandes feitos, mas feito tudo com amor. Ela falava, né, eu não posso, não consigo almejar, eu sou pequena. Uhum. E é a pequenez dela que ela até encontra, né? Na época, as carmelitas não tinham Bíblia. Mas Celina, quando ela vai para o Carmelo, ela leva um caderninho com algumas anotações do Antigo Testamento. E são passagens que falam quando a criança encontra o reino dos céus. Então, ela lê essas passagens e ali ela vai entendendo que realmente Deus chama ela a ser essa criança que quer se abandonar no colo do pai e quer viver essa pequenez. Então, ela entende que essa pequena via, esse caminho que ela encontrou, que leva ela para o céu. Então, que ela poderia, assim, aspirar à santidade através dessa pequena via. Muito bom. Interessante. E é que você estava falando sobre isso, né? Me chamou a atenção quando você falou assim, as carmelitas não tinham Bíblia, né? E aí, não sei porquê, mas eu lembrei muito Eu lembrei, e a gente estava falando de criança antes, e eu lembrei uma vez que nós demos... Não lembro o que a gente deu para os meninos lá em casa, para as crianças. Foi um brinquedo. Acho que era alguma época de festa, assim, Natal, Dia das Crianças, alguma coisa nesse sentido. E a gente deu alguns brinquedos, e aí eu lembro que eles pegaram os brinquedos, brincaram um pouquinho, depois eles começaram a brincar com a caixa, e brincaram mais com a caixa do que com os próprios brinquedos, né? E justamente esse olhar voltado para as coisas simples, para as coisas de Deus, né? Essa inocência que as crianças têm, e aí que Santa Teresinha, né, também tem, que realmente acho que torna o nosso coração mais voltados a Deus, né? Porque ele não tá carregado de coisas, ele não está amarrado a muitas coisas. Então, quando você falou isso, que elas não tinham Bíblia, mas naquele tempo a palavra ela era passada assim através da oratória, né? Não tinha um livro impresso como a gente tem hoje, que você compra em qualquer lugar. E as pessoas, elas guardavam aquilo no coração, né? Elas acreditavam naquilo e guardavam aquilo no coração. E aquilo bastava, não precisava de muitas coisas. E aí, quando a gente olha hoje, que a gente vive num meio onde a gente tem acesso muito fácil à informação, né? E ela está em todos os meios, a gente acaba ficando mais incrédulo, onde era uma época que a gente poderia ser mais... acreditar mais, né? Poderia rezar mais. Poderia rezar mais, a gente tem mais acesso à vida de Santa Teresinha, então você abre no YouTube, você tem lá inúmeros vídeos, Padre Paulo Ricardo e outros padres que falam, ou você compra vários livros, né, e o acesso a esse livro é fácil. Filmes, né, um curso sobre a vida de Santa Teresinha ou qualquer outro santo. Mas a gente vive hoje numa sociedade que ela acaba sendo mais incrédula, né? E acaba gerando até um efeito contrário, né? As pessoas têm muita informação e acaba que não dá valor. Exatamente. Dá valor. Se Santa Teresinha escreveu a Pequena Via através de uma experiência de pequenas palavras escritas por Celina num caderninho, se ela tivesse a Bíblia, então, né? Exatamente. Nossa. Se ela teve acesso a algumas frases, algumas coisas, então imagina... Que nem você falou, a gente acaba não dando valor. Exatamente. E a gente acaba não fixando no nosso olhar, até mesmo no nosso coração para as coisas. Porque você acaba tendo muita coisa no que pensar. Né? Muita coisa no que voltar o seu olhar e você não consegue voltar a olhar para aquilo que é importante. Muito bom. E aquilo que você falou dos seus filhos que brincaram com a caixa, Santa Teresinha, ela falava para Jesus que se ela queria ser a bolinha de Jesus. Então, isso também é uma coisa assim que grava muito para mim. Eu sempre medito muito isso e ainda não cheguei a nenhuma conclusão. Porque é muito profundo. Então, Santa Teresinha, ela falava assim que ela queria ser a bolinha de Jesus. Quando Jesus quisesse brincar com a bolinha, ele podia brincar. Mas quando ele quisesse deixar ela num cantinho, jogada num cantinho, que ele também poderia deixar. É muito difícil a gente querer ser a bolinha no cantinho, jogada ali no cantinho. Sim.
Seu orgulho não deixa, né? Esquecida Essa ali. vaidade não deixa. Esquecida ali no cantinho. Muito bom. Muito bem, Michele. Acho que E para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse para as pessoas, naquela câmera ali, mas se alguém quiser se aprofundar um pouco mais na história de Santa Teresinha, conhecer um pouco melhor, né, sobre essa santa doutora da igreja, por qual caminho você acha que a pessoa poderia fazer isso, né? Quais livros ou quais materiais de estudo ela poderia ter, além da vivência, né? Porque não adianta só ler o material e não viver, ter aquilo como viver as virtudes que Santa Teresinha viveu. Então, Santa Teresinha, ela escreveu os 3 manuscritos, então A, o B e o C, e aí então ela entregou para as irmãs, e quando ela morre, a irmã dela, a Paulinha, ela reescreve. Então, ela pega o manuscrito de Santa Teresinha e ela escreve numa forma de livro, mas com a escrita de Santa Teresinha, mas como se ela estivesse corrigindo ali algumas coisas, alguns erros de português, digamos assim, alguma coisa assim. E ali, então, Santa Teresinha ela começa a ser conhecida porque eles publicam essa história. E o primeiro contato sempre que as pessoas têm é sempre com esse livro, A História de uma Alma, de Santa Teresinha. Mas, como eu falei, ela foi escrita por Santa Teresinha, então as lembranças dela lá de quando era criança, tem um jeitinho de falar de menina. Então, muitas vezes, o primeiro contato, assim, as pessoas, às vezes, acham um pouco difícil de entender assim, a história dela, lendo A História de uma Alma. Um livro que eu gosto muito é o livro que a irmã dela escreve sobre ela, a Celina escreve, A História de Santa Teresinha. E eu gosto muito desse livro. Eu acho que seria mais interessante começar a ler a história dela por esse livro que a irmã escreve do que pela História de uma Alma. Tem cursos, o Padre Paulo Ricardo tem um curso que é muito interessante. Até eu vi esses dias que ele estava divulgando a história dela, é bem, bem legal também. o Padre Paulo é bem devoto dela, né? E sempre divulga também a novena, né? Famosa novena das rosas. Já rezou, Bruno? Sim. Novena? Já fiz. Recebeu a rosa já? Recebi. Teve uma novena que nós recebemos. Nós casamos no dia de Santa Teresinha. Achei que ele ia falar que a minha rosa foi minha esposa. Achei que ele ia falar. Nós casamos no dia de Santa Teresinha. E aí teve uma vez que nós fizemos a novena e a gente recebeu. Inclusive nesse dia, no 1º de outubro agora desse mês, a minha esposa recebeu uma rosa. Nós fomos à missa e aí ao final da missa, né, o padre sorteou lá, tinha um buquê de rosas e ele sorteou algumas rosas e tal, a minha esposa não ganhou. E aí acabou a missa e tudo mais, a gente tem a prática de depois da missa fazer oração de São Miguel. Nós fizemos a oração de São Miguel, estava indo embora, aí o padre veio com uma rosa e entregou para minha esposa. Aí falou assim, olha, eu vi que você não ganhou, só você que não ganhou a rosa, e entregou para ela. Foi bem bacana. Olha só, que bonito. Foi. E a Missy ganhou a relíquia, não foi? No dia de Santa Teresinha chegou a minha relíquia. Que legal. Um amigo meu, ele foi no Carmelo de Santos. Ele mora lá em Santos. E aí ele mandou 3 relíquias. Que legal. Aí chegou no dia de Santa Teresinha. Eu já fui a uma missa no Carmelo de Santos já. É bem legal. Você não vê as irmãs na hora da missa, elas ficam todas no cantinho assim, aí você só ouve a voz delas na hora do canto, né? Sim. Mas você não vê. É bem bonito. E aí eu dei uma das relíquias pra mãe do Matheus. Eu tava mandando mensagem pra mim, Matheus, qual é o número da sua mãe, não sei o que, eu tava no trabalho, eu não posso responder agora. Começou a me ligar, mas que menina chata, gente. Tô no trabalho. Depois ela me explicou pra dar relíquia. Se eu soubesse, tinha dado um jeito pra atender, né? Sim, foi muito especial, porque eu tinha conversado com esse meu amigo e eu achei que ia ganhar uma relíquia, que eu ia dar para uma filha de um casal amigo nosso, que ela é muito devota. E aí ele falou para mim, eu tô mandando 3. Eu falei, opa, então eu vou dar uma para essa amiga, a filha de um amigo nosso, uma para mim, e veio no meu coração de dar uma para a mãe do Matheus. Só que eu falei assim, eu vou entregar só se ela chegar no dia de Santa Teresa, se chegar antes, né? Se chegar depois. Eu falei, depois eu vejo.
Aí veio no meu coração, assim, de entregar a relíquia e entregar uma rosa. E aí eu tinha passado já o dia, já era dia de Santa Terezinha, eu falei, não chegou. Então, acho que não é pra ser, né? E aí a minha mãe mandou mensagem pra mim, 4h30 da tarde, olha, chegou um envelope pra você aqui em casa, o que será que é? Daí eu falei, ai meu Deus, é a relíquia. Aí eu fui na casa da minha mãe, falei, Matheus, mandei mensagem, Matheus, eu quero ir na casa da sua mãe agora. Posso ir? Ele, ai, não sei. Peraí, não respondia, demorou um tempão pra responder. Eu falei, ai meu Deus. Aí fui e levei a relíquia. Que legal. Mi, sim, foi muito bom. Acho que a gente aprendeu muito sobre Santa Terezinha, né, Bruno? Sim, com certeza. Muita coisa que a gente não sabia. Tenho certeza que quem está escutando aprendeu bastante. E tenho certeza mais ainda que Santa Terezinha tem um carinho muito grande por você, né? É uma honra falar de Santa Terezinha. Que é minha santa de devoção, amo muito ela. E, meu Deus, falar de uma santa, né? Muito bem. Michele, muito obrigado pela tua participação, né, por dedicar um pouco do teu tempo aqui para estar ajudando nesse apostolado nosso, né, onde a gente tenta, mesmo com todas as dificuldades, a gente tenta, né, levar um pouco da palavra de Deus para as pessoas, um pouco de conhecimento, aprender também, né, e na ocasião de hoje, né, falar um pouco da história de Santa Terezinha. Acredito que enriqueceu para muitas pessoas que estão acompanhando a gente, né, para nós que estamos aqui também conversando contigo. Foi um papo muito bacana, né, e mais uma vez deixar o nosso agradecimento para você. Eu que agradeço o convite. Isso aí, Mi. Que Deus abençoe muito você, sua vocação, o Felipe, e conte conosco também com nossas orações aí. Deus abençoe o ministério de vocês. Amém. Amém. E a gente agradece também o povo de casa também que está assistindo a gente. E também podemos deixar de agradecer também a Blua, né? Exatamente. Que sempre está ajudando a gente aqui. Que nos ajuda com o podcast, com o espaço, né, com toda essa estrutura. Agradecemos muito, né, o pessoal da Blua. Tem também a Cooper Pharma do Jardim Carla, né? Se eu não falar Jardim Carla, o Paulo me mata, né? Mas tem a Cooper Pharma também, que são nossos patrocinadores. Não importa onde você mora. Você mora em Três Lagoas, Três Bandeiras, vai na Cooper Pharma no Jardim Carla. Isso mesmo. E é isso. E é isso aí, né, Bruno? Agradeço você também, foi muito bom. Obrigado. Acho que aprendemos bastante. E se você gostou também, compartilhe esse vídeo o maior número de pessoas possível. Se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente no Instagram. Segue a Michele também. Qual que é o seu Instagram, Michele? Nem sabe o teu Instagram. Procura a Michele no Instagram, vai aparecer lá em algum lugar. Enfim, amém. Gente, que Deus abençoe você e até o próximo episódio. Até mais.